Ciência da Religião, nona aula. Hoje examinaremos na Bíblia Sagrada sobre os testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell foi um estudante da Bíblia e ministro cristão. Juntamente com um grupo de estudiosos da Bíblia, organizou uma associação cristã cujos membros são conhecidos como Estudantes da Bíblia. Em 1931, mudou para o nome de Testemunhas de Jeová. Apoia-se em um trecho bíblico no qual Jeová pede aos fiéis que sejam suas testemunhas que preguem as suas doutrinas. A organização atual da Testemunha de Jeová começou no fim do século XIX. Naquela época, um pequeno grupo de estudantes da Bíblia, perto de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, começou a analisar o sistema da Bíblia. Eles comparavam as doutrinas ensinadas pelas igrejas atuais com o que a Bíblia realmente ensina. Eles começaram a publicar suas conclusões em livros, jornais e na revista que hoje é chamada A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Um dos membros desse grupo de estudantes sinceros da Bíblia era um homem chamado Charles Taze Russell. Russell tomou a dianteira na obra educativa bíblica naquela época e foi o primeiro a editar a revista A Sentinela. O objetivo de Russell e dos outros estudantes da Bíblia, como o grupo era então conhecido, era divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo e seguir o modelo deixado pelos cristãos do primeiro século. Visto que Jesus é o fundador do cristianismo, nós o consideramos o fundador da nossa organização. A Torre de Vigia da Bíblia e Tratados. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblia e Tratados é uma grande organização dirigida pelos líderes das Testemunhas de Jeová. A Sociedade Torre de Vigia foi fundada em 1886 e é atualmente localizada no Brooklyn, Nova York. A Torre de Vigia possui um enorme controle sobre seus membros e tem chegado ao ponto de produzir a sua própria tradução da Bíblia, chamada Tradução Novo Mundo. A sociedade tem passado por vários presidentes desde a sua fundação e tem se posicionado como um grande concorrente do cristianismo evangélico. Embora afirme ser os únicos seguidores legítimos de Jeová Deus, a Torre de Vigia nega e até se opõe a várias doutrinas fundamentais da história da fé cristã. Doutrina das Testemunhas de Jeová sobre a divindade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para as Testemunhas de Jeová? Há apenas um ser na divindade, assim afirma as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que sua vida começou no céu. Ele é descrito como a primeira criação de Deus e a representação exata de Deus, mas acredita que seja uma entidade separada e não faz parte da Trindade. Ao fazer isso, eles veem Cristo como uma criatura em vez de reconhecer o seu lugar de Criador em todas as coisas. Na Bíblia, em João, capítulo 1, do 1 ao 3, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, a Bíblia afirma, ao contrário de tudo aquilo que o Jeová, então, apregoa. O importante é que a Bíblia afirma a divindade de Jesus, e que esteve desde o princípio eterno perante com Deus na criação de todas as coisas. Desde a sua fundação, a Torre de Vigia nega o ensino bíblico do Deus Trino, um ser que existe como três pessoas coiguais, coeternas, e diz que o Deus do cristianismo é uma falsificação satânica. Até mesmo Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová e ex-presidente da Sociedade Bíblica, refere-se ao conceito cristão de Deus como o próprio diabo. A Bíblia ensina sobre Jesus ser divino. Em quase todas as partes do Velho Testamento, Deus é designado no plural. Exemplo, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a orientação bíblica. Gênesis 3:22.
eis que o homem é como um de nós. Então Jesus está na Trindade desde o princípio. Ele é um ser divino desde o princípio, conforme as Escrituras. O Filho de Deus, 1 João 5,5. Quem é esse que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conforme citações bíblicas, Cristo é divino e Salvador. O Espírito Santo é de Deus. Atos 5, do 3 ao 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio e não mentiste aos homens, mas a Deus? O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Então Jesus faz parte da divindade. Jesus faz parte da Trindade. Esses três são inteiramente unidos com o seu propósito. Mateus 20, 19. E ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como pode ser que Jesus, considerar que Jesus não faz parte da divindade, se todos iguais? Segundo Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Como pode tirar Cristo fora dessa divindade? Então nós temos que confiar na Bíblia e não na doutrina de Jeová sobre Jesus Cristo. O testemunho de Jeová e o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é um ser ou personagem, nem o terceiro Deus, junto com o Pai e o Filho. O testemunho de Jeová afirma que o Espírito Santo é apenas uma influência, um poder exercido pelo Deus único. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é um ser, pois ele possui atributos e características divinas. O Espírito Santo é parte integrante da divindade, é o que a Bíblia afirma. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo é Deus igualmente com Deus. Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque você mentiu, Ananias, ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas mentiste a Deus. Então o Espírito Santo faz parte da divindade divina. Testemunho de Jeová e a vida futura. A testemunha de Jeová afirma que este mundo nunca será destruído. O que vai ser destruído é o pecado. Toda a maldade será queimada e o homem e os animais viverão para sempre aqui na terra. Os homens devem viver para sempre aqui, na terra, a qual foi criado para existir eternamente. O lugar correto para os homens é a terra, da qual eles fazem parte. Jeová criou a terra para ser habitada pelos homens para sempre. Os homens precisam de vida humana perfeita e eterna, assim que afirma as testemunhas de Jeová. Isaías 11, 5 ao 7. Vamos entender isto. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão todos de lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. O profeta Isaías fala somente de Jesus e seu reino que será estabelecido na terra. Os profetas
não falam sobre o fim do mundo. Em Mateus 11:13, todos os profetas profetizaram até João. Os profetas não falaram do fim do mundo, da volta de Jesus. Os profetas falaram até João. Depois começou a ser pregado o evangelho do reino de Deus. A imagem de feras cruéis milagrosamente regeneradas por uma nova natureza que faz proteger o que seria a sua presa natural representa um reino de paz e segurança, só isto, que é a igreja do Senhor Jesus. É uma simbologia. Um reino de perdão, de amor ao próximo, que é o reino de Deus e a sua igreja, onde temos paz e podemos conviver em harmonia com Deus, coisa que não existia no Velho Testamento. Lembra que no Velho Testamento o sumo sacerdote poderia intervir uma vez por ano pelo pecado do povo. Mas no reino de Cristo é paz, é comunhão. Então é uma simbologia que Isaías está fazendo de feras terríveis convivendo, regeneradas. É uma simbologia apenas. A partir do estabelecimento da igreja, o reino de Deus, as pessoas têm paz com Deus, podem falar com Deus, podem estar na presença de Deus. Coisa que na velha aliança, que Isaías estava profetizando, não tinha essa liberdade. Então, o que Isaías está dizendo é de um reino de paz, que é a igreja do Senhor Jesus, de perdão e salvação, de esperança, coisa que não existia no Velho Testamento. O que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos? A Bíblia ensina: este mundo e suas obras se derreterão e passarão, contrário ao que diz o testemunho de Jeová. Mateus 24:35. Passará os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Céus e terra passam. 2 Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo e sendo reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Conforme a palavra de Deus, esse texto de Pedro, os céus e a terra que agora existem serão totalmente destruídos e entesourados para fogo. 2 Pedro 3:10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os homens são peregrinos nesta terra. Reconhecendo este fato, os sábios procuram uma cidade celestial eterna, não feita por mãos humanas. Hebreus 11:16, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então não é aqui a habitação dos santos, de maneira alguma. Deus tem uma cidade, porque isso aqui será totalmente destruído. A parte física da vida humana é passageira. Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois vai-se embora. Então, conforme o texto bíblico, ninguém vai existir fisicamente após a destruição do mundo à volta de Jesus. Apenas a dimensão eterna da vida lá no céu é permanente. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para enquanto o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é isso que a Bíblia afirma, que moraremos eternamente com Deus e não aqui na terra. 144.000, quem são eles para os Jeová? A testemunha de Jeová afirma que os 144.000, apenas 144.000 de Apocalipse 14 habitarão os céus, é o que afirma a testemunha de Jeová, onde serão integrados na organização do reino de Deus na eternidade. Esse número, conforme Jeová, já está completo há muito tempo. Todos os outros justos habitarão eternamente na terra, para sempre, onde não haverá mais qualquer espécie de mal. A Bíblia ensina que o céu, além de ser a morada de Deus, Cristo, o Espírito Santo e toda a hoste celestiais de anjos, o céu será também a morada de todos os justos de todas as épocas e não apenas de 144.000 que
que foram martirizados pelas perseguições do Império Romano. Mateus 25:34. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua direita, os que fizeram a sua vontade, sem discriminação de pessoas. Os 144.000 seriam os mártires mortos pela perseguição romana, um número simbólico que representa um número espiritualmente mais do que completo, 12 vezes 12, multiplicado por 1000, um número redondo e infinito. Então a habitação do céu é de infinitas pessoas. Deus quer que todos sejam salvos e morem com Ele na eternidade. As testemunhas de Jeová e o inferno. A testemunha de Jeová afirma que não existe um lugar eterno chamado inferno. Essa expressão na Bíblia significa apenas o sepulcro, a existência dos mortos, na tradução da Bíblia de Jeová, Novo Mundo. A palavra inferno aplica-se apenas ao sepulcro, o fim comum de todos os homens, bons e maus, em estado inconsciente, sem sofrimento e sem prazer, é o que afirma as testemunhas de Jeová. A teoria do castigo eterno é incoerente, como as afirmações que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele perdoa nossos pecados. Então as pessoas não têm pecado, as pessoas não vão para o inferno. Então não existe pecado, porque Jesus levou todos sobre a cruz. É assim que afirma então a testemunha de Jeová. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina assim sobre o inferno. O inferno é uma das mais terríveis realidades do mundo além. Muitas pessoas tentam rejeitar a ideia do inferno, como Jeová, dizendo que é uma invenção do homem, como diz a Bíblia. A pessoa que mais falou sobre o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos ama morreu na cruz para nos livrar dessa condenação eterna que é o inferno. Se não existisse o inferno, não precisaria da cruz. Então por que Cristo morreu na cruz? Morreu em vão, se não existe inferno? Jesus nos explica que há um inferno onde o fogo jamais se apaga. Cristo falou disto em Marcos 9, 43 ao 48. Ele diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível, o fogo que não apaga, onde não se esmorre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado que tendo os dois pés e ser lançado do inferno, onde não esmorre o verme e o fogo não se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Melhor entrar no céu, no reino de Deus, com o sol dos teus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não esmorre o verme e o fogo não se apaga. Cristo falou isso sobre o inferno. Existe um castigo eterno para todos os pecadores, desobedientes e rebeldes. Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, ao inferno. Os justos, porém, para a vida eterna. Então existe céu e existe inferno. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, que não acreditam na palavra de Deus, aos incrédulos que não acreditam em Deus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, morte eterna. Essa é a parte daqueles que não obedecem a Deus. No inferno haverá dor, haverá sofrimento, separação de Deus, existirá um grande abismo entre o lugar do castigo e o lugar da paz eterna, que é o céu, conforme explicado na palavra de Lucas 16, 22 ao 31, a parábola do rico e do Lázaro. O rico estava no inferno, em tormento, que a palavra de Deus disse. Pediu para ter água, pediu para sair, e foi dito: não, você teve toda a oportunidade em vida para ficar livre do inferno, e você não aproveitou. Então, enquanto estamos vivos, hoje, temos que fazer a vontade de Deus para ficar livre do inferno,
que Jesus tanto falou sobre esse assunto. Governos civis, estruturas sociais, comerciais e religiosas. A Testemunha de Jeová afirma que os governos deste mundo são autorizados por Satanás e não por Deus, por causa da tradução da Bíblia deles, Novo Mundo. Apenas Cristo Jesus e sua obra aqui na Terra são reconhecidas por Deus, somente isto. O presente sistema de coisas é dirigido por Satanás e inclui os demônios e a organização visível constituída de toda religião falsa, exceto os testemunhos de Jeová, e os setores político e comercial, tudo dominado por Satanás e seus demônios, assim afirma a Testemunha de Jeová. Vamos examinar o que a Bíblia ensina sobre os governos e autoridades. Os líderes do governo são autorizados por Cristo para cuidar do setor civil e da vida humana. Devemos obedecer os governos civis, respeitando as autoridades e cumprindo as leis ditas pelo país. Perguntaram para Jesus sobre as autoridades, e Jesus responde assim em Mateus 22, 15 ao 21. Perguntaram para Jesus: dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, seus hipócritas? Mostrai uma moeda do tributo. Trouxeram um denário. Ele perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em Romanos 13, 7, Paulo ensina dessa maneira: pagai a todos que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Em 1 Timóteo 2, 1 ao 4, Paulo continua orientando Timóteo sobre as leis. Antes de tudo, pois, exorte que use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos em autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Se as autoridades não fossem constituídas por Deus, então por que orar por elas? Se elas são do diabo, como diz os Jeovás, se Paulo orientou orar por os governos, então eles são autoridade de Cristo, constituída por Cristo. Somente quando as autoridades então vai contra a palavra de Deus, então esta orientação. Nós temos o exemplo de Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram ao sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que os homens, porque o sinédrio proibiram pregar a palavra de Deus, e isto a lei não pode fazer. Então eles desobedeceram às autoridades por causa que estavam impedindo de pregar a palavra de Deus. Mas no nosso país não existe nada que impeça de pregar a palavra de Deus. Então devemos orar pelas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. A Bíblia jamais condenou soldados ou oficiais militares. Por outro lado, quando esses aceitarem a Cristo, forem por ele aceitos, sem menção alguma da necessidade de abandonar sua profissão, o exemplo é o centurião Cornélio. Se converteu ao cristianismo e não abandonou sua posição de centurião do Império Romano. A lei civil requer juramento de lealdade ao país. Se obedecemos à lei, precisamos respeitar também esse requisito legal da lei imposta por nós. Transfusão de sangue. Vamos examinar na Bíblia e o que o Testemunha de Jeová então afirmam. A Testemunha de Jeová afirma que transfusão de sangue de uma pessoa para outra significa comer sangue. Portanto, é proibido pela própria Bíblia, assim eles afirmam. Tentar salvar a vida de alguém através da transfusão de sangue é inteiramente errado,
conforme diz o texto de Levítico 17:14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que comer sangue será morto. Embora essa lei tenha sido dada apenas à nação de Israel, ela mostra a importância que Deus dava a não comer sangue, porque era uma lei física, a lei de Israel. Vamos ver o que a Bíblia diz então. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina dessa forma: receber o sangue de outra pessoa para salvar a sua vida não significa comer sangue. Na antiguidade, comer sangue significava um ato religioso do paganismo para receber os poderes da vítima. Essa prática foi proibida definitivamente pela Bíblia, pois Deus considera o sangue um símbolo sagrado da vida. É o que nós lemos em Levítico 17:14. Não deveis comer sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne está no seu sangue, e quem comer será morto. Dar um pouco do próprio sangue para salvar outra vida é uma nobre demonstração de amor e sacrifício pelo bem do outro. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, assim como Cristo deu sua vida, o seu sangue. É o oposto do ponto de vista do testemunho de Jeová. É um paralelo modesto do grande sacrifício de Cristo, o qual derramou seu próprio sangue para salvar nossas vidas. João 15:13. Ninguém tem o maior amor do que este, de dar a vida dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Cristo fez isto, e nós também devemos fazer o mesmo. Já que o sangue é vida, então doar sangue para uma pessoa é doar vida. Embora a testemunha de Jeová seja muito dedicada à missão de divulgar a palavra de Deus, podemos concluir que sua doutrina é contraditória, sendo baseada em interpretações humanas, materialistas. Por exemplo, a afirmação da testemunha de Jeová sobre a volta de Cristo em 1914, em 1975 ou outra data não pode ser verdadeira, pois a Bíblia diz que o advento de Cristo todo olho verá, todas as nações estarão em sua presença para prestar conta de tudo o que cometeu em sua vida. Sua atitude a respeito do governo e das estruturas comerciais e sociais do mundo contradiz o pleno ensinamento do Novo Testamento. Sua insistência na inspiração de publicações da Sociedade Bíblica não se harmoniza com o Novo Testamento, com a palavra de Deus. Como no caso de muitas seitas atualmente existentes, foi necessário estabelecer uma inspiração divina, uma autoridade espiritual para os seus principais líderes, Russell Rutherford e outros, porque achavam que tudo estava errado, então fizeram sua própria religião. Tornou-se necessário lançar uma nova tradução da Bíblia, a Novo Mundo, usando o vocabulário e anotações peculiares da seita para defender a sua posição, omitindo diversas passagens da Bíblia e modificando grandemente outras passagens. Concluímos, portanto, que a testemunha de Jeová nada mais são do que uma seita que surgiu nos Estados Unidos, mas uma seita religiosa. Sendo assim, foi estabelecida por meros homens sujeitos a erros doutrinários. Homens religiosos iniciaram então essa seita testemunha de Jeová. Nosso gráfico das doutrinas religiosas. Tudo teve início no ano 33 depois de Cristo. Foi estabelecida a Igreja Bíblica e continua viva até hoje, a única igreja do Senhor Jesus não denominacional. No terceiro século surgiu então o desvio da Igreja Católica. Em 1517, a Igreja Luterana então foi estabelecida por Martinho Lutero. 1525, os Menonitas, por Menão Simões. 1559, a Igreja Presbiteriana, Calvino e John Knox.
1569, a Igreja Batista, por John Smith. 1730, a Igreja Metodista, por John Wesley. 1830, os Mormons, por Joseph Smith Jr. 1863, Ellen White, então, iniciou os Adventistas. 1864, o Espiritismo, por Allan Kardec. 1869, Testemunho de Jeová, então, que acabamos de ver, por Charles Taze Russell. Os reformadores não voltaram à Igreja Bíblica. Cada um iniciou a sua própria religião. Isto é o que nós queremos mostrar, que as religiões foram iniciadas por homens. Que Deus os abençoe e tenhamos temor pela palavra de Deus.